O amor perfeito. Ela sempre acreditou que o amor verdadeiro não fazia barulho. Não era sobre flores todos os dias, nem declarações exageradas nas redes sociais. Para ela, amor era presença. Era constância. Era alguém que ficava, mesmo quando tudo ficava difícil. E foi exatamente isso que ela encontrou quando conheceu Daniel. Ela tinha 22 anos. Ainda carregava aquela mistura de inocência, com vontade de viver tudo ao mesmo tempo. Trabalhava durante o dia, estudava à noite. E sonhava com uma vida simples, mas cheia de significado. Daniel apareceu como quem não queria nada. Um encontro casual, um olhar demorado. Uma conversa que começou sem pretensão e terminou horas depois, como se o tempo tivesse simplesmente esquecido de passar. Ele tinha algo diferente. Não era só bonito, embora fosse. Não era só carismático, embora soubesse exatamente o que dizer. Era o jeito como ele olhava para ela. Como se no meio de um mundo inteiro ele tivesse escolhido enxergar só ela. E isso desarmou todas as defesas. Nos primeiros meses tudo parecia perfeito demais para ser real. Ele era atencioso. Mandava mensagens de bom dia todos os dias. Ligava só para ouvir a voz dela. Aparecia de surpresa com o lanche que ela gostava depois de um dia cansativo. Ele dizia coisas que ninguém nunca tinha dito antes. Eu não acreditava mais no amor. Até te encontrar. E ela acreditava. Porque não parecia ensaiado. Não parecia mentira. Parecia sincero. Em menos de um ano, já estavam morando juntos. O apartamento era simples, pequeno. Mas para ela era tudo. Ali dentro, eles construíram uma rotina que parecia saída de um filme. Risadas na cozinha, discussões bobas sobre qual série assistir, domingos preguiçosos dividindo o sofá e sonhos. Ela começou a imaginar o futuro. Casamento, filhos, uma vida inteira ao lado dele. E Daniel nunca dizia não, mas também nunca dizia sim. Sempre desconversava com um sorriso leve, um beijo na testa e alguma frase como: calma, a gente tem tempo. E ela aceitava. Porque quem ama, aprende a esperar. Mas com o tempo, pequenos detalhes começaram a surgir. Nada grande o suficiente para ser um problema, mas também não pequenos o suficiente para serem ignorados. Se alguém realmente quisesse ver, Daniel não gostava de tirar fotos. Ou melhor, não gostava de tirar fotos com ela. Sempre havia uma desculpa. Tô feio hoje. Depois a gente tira. Não gosto dessas coisas. E ela ria, achava bobo, deixava pra lá. Ele também evitava redes sociais. Dizia que não curtia exposição, que preferia viver a vida de verdade. Ela admirava isso. Achava até bonito. Mas havia mais. Datas importantes. Raramente eram passadas juntos. Aniversários. Natal. Ano Novo. Sempre surgia alguma coisa. Um compromisso de última hora. Um problema familiar. Uma viagem inesperada. E ele ia. E ela ficava. No começo doía. Porque ele sempre voltava. Sempre com um abraço apertado. Sempre com um sente sua falta. Sempre com aquele olhar que parecia pedir desculpa sem precisar dizer. E isso bastava. Ou pelo menos, era o que ela dizia para si mesma. Havia também os finais de semana estranhos. Não todos, mas alguns. Ele simplesmente desaparecia. Sem muita explicação. Sem muitos detalhes. Coisa de trabalho. Preciso resolver umas coisas. É rápido. E ela, mais uma vez, confiava. Porque nunca encontrou nada concreto. Nenhuma prova. Nenhuma mensagem suspeita. Nenhum cheiro diferente. Nada. Apenas sensações. E sensações são perigosas. Porque podem ser verdade. Ou apenas insegurança. E ela não queria ser aquela mulher insegura. Não queria estragar algo tão bonito por paranoia. Então ela escolheu acreditar. Escolheu ignorar. Escolheu amar. Os anos passaram. 1, 2, 5, 10. E quando percebeu, já eram 15 anos ao lado dele. 15 anos de história. De memórias. De momentos que, para ela, eram reais. Ela já não se via sem Daniel. Ele não era só o namorado. Não era só o companheiro. Ele era a vida dela. Ou pelo menos, a versão da vida que ela conhecia. Naquela noite, tudo parecia normal. Ela estava em casa, sentada no sofá, esperando ele chegar. A televisão ligada, mas sem atenção. O celular na mão, rolando distraidamente. Até que ouviu um barulho na porta. Não era a chave. Era algo sendo deslizado por baixo. Ela franziu a testa. Levantou devagar. Caminhou até a porta. E ali, no chão, havia um envelope. Simples. Branco. Sem remetente. O tipo de coisa que ninguém espera. E ao mesmo tempo sente que não é boa notícia. Ela pegou. O coração começou a bater mais forte, sem motivo claro. Virou o envelope. E então leu.
O nome de Daniel. E logo abaixo, uma frase que fez o mundo dela parar. Esposo de Patrícia. O ar faltou. O corpo travou. E naquele exato instante, sem saber ainda de toda a verdade, ela sentiu. Algo dentro dela tinha acabado de quebrar. A descoberta do envelope. O nome não saía da cabeça dela. Esposo de Patrícia. Ela leu de novo. E de novo. E mais uma vez. Como se, em algum momento, as letras fossem mudar. Como se aquilo fosse virar outra coisa. Mas não mudou. Continuava lá, cru, direto, inquestionável. O silêncio da casa, que antes era confortável, agora parecia pesado, denso, quase sufocante. Ela fechou a porta devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse tornar aquilo ainda mais real. Caminhou até o sofá, sentou e ficou olhando o envelope nas mãos. O coração acelerado, as mãos frias, a mente em completo caos. Deve ser um erro. Foi o primeiro pensamento. Precisava ser. Talvez alguém com o mesmo nome. Talvez uma confusão de endereço. Talvez qualquer coisa, menos aquilo. Porque aquilo não fazia sentido. 15 anos. 15 anos ao lado dele. Ela conhecia cada detalhe. Ou pelo menos, acreditava que conhecia. Nunca houve sinal de outra mulher. Nunca houve um deslize. Nunca houve nada. Então como? Como ele poderia ser o esposo de Patrícia? Ela levantou rapidamente. Começou a andar pela casa. De um lado para o outro. Como se o movimento pudesse organizar os pensamentos. Abriu o envelope. As mãos tremiam. Dentro havia um documento simples. Uma cobrança. Nada demais. À primeira vista. Mas lá estava de novo. O nome dele. Completo. E logo abaixo. Responsável Daniel. Esposo de Patrícia. Não era erro de grafia. Não era algo mal escrito. Era oficial. Era sério. Era real. Ela sentiu um aperto no peito. Forte. Como se algo estivesse esmagando por dentro. Tentou respirar fundo. Uma vez, duas. Mas o ar parecia não entrar direito. Os olhos começaram a marejar. Não, não. Isso não pode ser verdade. Ela repetia baixinho, quase como uma oração. Como se negar fosse suficiente para desfazer aquilo. Olhou ao redor. A sala. O sofá onde passaram tantas noites juntos. A mesa onde jantavam. As fotos. Não, espera. Não havia fotos. Ela travou. Virou lentamente a cabeça. Não havia nenhuma foto dos dois exposta. Nenhuma. Nem na estante. Nem nas paredes. Nada. Um detalhe tão pequeno, mas que de repente parecia gigantesco. Como ela nunca tinha percebido isso antes. O coração acelerou ainda mais. Uma sensação estranha começou a crescer dentro dela. Não era só medo. Era desconfiança. E pela primeira vez em 15 anos, ela sentiu isso em relação a ele. O som da chave girando na porta a fez congelar. Ele chegou. O corpo inteiro dela travou. O envelope ainda na mão. Os olhos marejados. E a cabeça? Uma bagunça completa. A porta se abriu. Daniel entrou como sempre. Calmo. Tranquilo. Como se fosse apenas mais um dia normal. Oi, amor. A voz dele veio leve. Natural. Ele sorriu. Aquele mesmo sorriso de sempre. Aquele mesmo sorriso de sempre. E por um segundo, um único segundo, ela quis acreditar que aquilo não significava nada. Que era só um mal-entendido. Mas o envelope estava ali, pesando na mão, pesando na realidade. Ela não respondeu. Apenas levantou o braço e mostrou. Ele olhou. Demorou um segundo a mais do que o normal. E nesse segundo, tudo mudou. O sorriso desapareceu. Os olhos denunciaram. Foi rápido, muito rápido. Mas ela viu. E aquilo foi o suficiente. O que é isso? Ela perguntou. A voz saiu mais fraca do que ela queria, mas firme o bastante. Ele respirou fundo. Passou a mão no rosto. Olhou de novo para o envelope. E então, riu. Riu. Aquilo doeu mais do que qualquer resposta. Amor, isso aí deve ser algum erro. Error. A palavra caiu no ar. Vazia. Erro? Ela repetiu. Ele se aproximou, tentando manter a calma. Sim, deve ser coisa antiga. De antes da gente. Algum cadastro que nunca foi atualizado. Antes da gente. 15 anos. 15. Ela engoliu seco. Patrícia quem, Daniel? Silêncio. Um silêncio pesado. Incômodo. Ele desviou o olhar por um instante. E voltou. Uma ex. Simples assim. Uma ex. Como se fosse irrelevante. Como se não tivesse peso. Eu já te falei dela. Faz muito tempo. Não. Ele nunca falou. Ela tinha certeza. Mas naquele momento, a dúvida começou a corroer. E se falou... E ela esqueceu? E se realmente não era nada? E se ela estava exagerando? Ele se aproximou mais. Tocou o rosto dela com cuidado. Ei, olha pra mim.
Ela olhou, e lá estava. O mesmo olhar de sempre. Calmo. Seguro. Quase convincente demais. Você confia em mim? A pergunta veio baixa, direta e cruel, porque colocava tudo nas mãos dela. Não era sobre o envelope, era sobre confiança. E confiança, ela sempre deu, sem questionar, sem medir. Ela respirou fundo, sentiu o coração apertado, mas assentiu. De leve, quase sem força. Confio. Ele sorriu, aliviado. Abraçou ela, apertado, como sempre fazia. Então pronto. Esquece isso. Não é nada. Mas não era nada. Ela sabia. Mesmo ali, nos braços dele, algo estava errado. Muito errado. Naquela noite, ele dormiu rápido, como se nada tivesse acontecido. Como se o mundo não tivesse acabado para ela algumas horas antes. Mas ela ficou acordada, olhando para o teto, o envelope ainda na mente, o nome ecoando. Patrícia. E pela primeira vez, uma ideia surgiu. Fraca, mais perigosa. E se ela estivesse sendo enganada? Ela virou lentamente o rosto. Olhou para o lado. Daniel dormindo. Tranquilo. Sereno. Como alguém que não tem nada a esconder. Mas agora, ela não tinha mais certeza. O coração começou a bater mais forte. A respiração ficou pesada. E num impulso silencioso, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Devagar. Com cuidado. Ela estendeu a mão. E pegou o celular dele. Agora a história vira de vez. Aqui é onde o chão some debaixo dos pés dela. Segura. Tio parte 3. A primeira mentira oficial. O celular parecia pesar mais do que deveria. Não era só um aparelho. Era uma porta. E naquele momento ela sabia. Se abrisse, não teria volta. Ela olhou para Daniel, dormindo profundamente. Respiração tranquila. O mesmo rosto sereno de sempre. Como alguém que não tem segredos. Ou como alguém que sabe escondê-los muito bem. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar no quarto inteiro. Ela hesitou. Por um segundo. 2. Talvez ainda desse tempo de voltar atrás. De colocar o celular de volta. De fingir que nada aconteceu. De continuar vivendo aquela vida, mesmo com dúvidas. Mas então, o nome voltou. Patrícia. E junto com ele, o envelope. As mãos começaram a tremer. E sem pensar mais, ela desbloqueou o celular. A tela acendeu. Nada de diferente à primeira vista. Aplicativos normais. Mensagens comuns. Tudo, aparentemente igual a qualquer outro dia. Talvez eu esteja exagerando. O pensamento veio rápido. Quase como um último suspiro de esperança. Mas algo dentro dela dizia para continuar. E ela continuou. Abriu as mensagens. Conversas com amigos. Grupos de trabalho. Assuntos banais. Nada. Desceu mais. Mais um pouco. E então, parou. Um nome. Simples. Sem foto chamativa. Sem emoji de coração. Apenas Patrícia. O ar faltou. Os dedos travaram por um segundo. Era como se o corpo inteiro estivesse tentando impedir aquilo. Mas já era tarde. Ela tocou na conversa. E abriu. As mensagens mais recentes apareceram primeiro. E no início, pareciam normais. Você vai vir hoje? Que hora chega? Comuns. Cotidianas. Mas então, ela desceu. Mais. E mais. E foi aí que tudo desmoronou. Te amo. Ela parou. Piscou. Leu de novo. Te amo. A mensagem era dele. Não antiga. Não de anos atrás. Recente. Muito recente. O coração disparou de um jeito descontrolado. As mãos começaram a suar. Ela continuou lendo. Já tô com saudade. Domingo tô aí. Beija as crianças por mim. Crianças. O mundo girou. Ela sentiu como se tivesse levado um soco. Forte. Direto. Crianças? A visão ficou turva. Mas ela não parou. Não conseguia parar. As mensagens continuavam. Conversas longas. Dias inteiros trocando carinho. Detalhes de rotina. Fotos. Ela abriu uma. E ali estava. Daniel. Sorrindo. Do jeito que ele sorria com ela. Mas não com ela. Ao lado de uma mulher. E duas crianças. Uma menina pequena. Abraçada nele. Um menino mais velho. Sorrindo. Uma família. Completa. Feliz. Real. O celular quase caiu da mão dela. O peito apertou tanto que parecia que não ia aguentar. 15 anos. 15 anos. E ele tinha outra vida. Não era só uma traição. Não era só um caso. Era uma vida inteira. Paralela. Ela levou a mão à boca, tentando abafar o som que queria sair. Um choro. Um grito. Qualquer coisa. Mas nada saiu. Só silêncio. Um silêncio doloroso. Ela continuou olhando. Como se estivesse presa. Como se precisasse se machucar mais.
Para acreditar. As mensagens não deixavam dúvidas. Sinto falta da nossa casa. As crianças perguntaram de você. Te espero amanhã, meu amor. Nossa casa. Não era erro. Não era passado. Não era confusão. Era presente. Era rotina. Era verdade. A verdade que ele escondeu por 15 anos. As lágrimas começaram a cair. Silenciosas. Pesadas. Ela limpou rapidamente com medo de fazer barulho. Olhou de novo para ele. Dormindo. Allen. Na cama deles. Ou melhor, na cama que ela achava que era deles. Quem era aquele homem? A pergunta veio forte. Dolorosa. Quem era Daniel de verdade? O homem que dizia te amo para ela todos os dias? Ou o homem que dizia te amo para outra? No mesmo dia, ela desceu mais a conversa. Datas. Ela começou a reconhecer. Dias que ele disse que estava trabalhando. Momentos em que disse que estava ocupado. Ele estava lá, com a outra família. Cada detalhe agora fazia sentido. Cada ausência. Cada desculpa. Cada silêncio. Tudo era mentira. Uma mentira bem construída. Bem mantida. Por 15 anos. Ela travou. O corpo inteiro começou a tremer. Não era só tristeza. Era humilhação. Ela não era a esposa. Nunca foi. Ela era a outra. A amante. Sem saber. Sem escolher. Sem ter chance de fugir. 15 anos vivendo uma vida que não existia. A dor veio com força total. Bruta. Sem aviso. Ela apertou o celular com força. Como se quisesse quebrar tudo. Ou acordar daquele pesadelo. Mas não era um pesadelo. Era real. Cruelmente real. Ela bloqueou a tela. Devagar. Colocou o celular de volta. Exatamente onde estava. Como se nada tivesse sido tocado. Como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Tudo. Ela se levantou da cama. As pernas bambas. Quase sem força. Foi até o banheiro. Fechou a porta. E ali, finalmente, ela desabou. O choro veio alto. Sufocado. Dolorido. De quem teve a alma arrancada sem aviso. Ela se olhou no espelho. Os olhos vermelhos. O rosto molhado. A expressão quebrada. E naquele momento, ela não se reconheceu. Quem era ela? A mulher que acreditou? Ou a mulher que foi enganada? 15 anos. Jogados no nada. Mas no meio da dor, algo começou a surgir. Pequeno, silencioso, mas perigoso. Não era mais só tristeza. Era consciência. Ela sabia agora. Sabia de tudo. E isso mudava tudo. Ela secou o rosto. Respirou fundo. Tentou se recompor. Porque a partir dali, ela não podia mais ser a mesma. E pela primeira vez, a vida dupla. Na manhã seguinte, o mundo parecia normal demais. O sol entrou pela janela como sempre. O barulho da rua continuava igual. O café ainda tinha o mesmo cheiro. Mas dentro dela, nada era igual. Era como se estivesse vivendo em um cenário falso. Uma peça, onde tudo parecia real, mas não era. Daniel acordou tranquilo. Espreguiçou. Olhou para ela. Sorriu. Bom dia, amor. Amor. A palavra agora tinha outro peso. Outro gosto. Quase amargo. Ela forçou um sorriso de volta. Bom dia. A voz saiu controlada. Treinada. Como se ela já estivesse interpretando. E talvez estivesse mesmo. Porque, pela primeira vez em 15 anos, ela estava fingindo. Ele levantou, foi até a cozinha, falou coisas comuns. Reclamou do sono. Comentou sobre o dia. Tudo. Normal. E isso doía mais do que qualquer briga. Porque enquanto ela estava destruída por dentro, ele continuava inteiro. Ou fingia muito bem. Ela observava cada movimento, cada gesto, cada palavra, como se estivesse vendo um estranho. Quem é você? A pergunta ecoava silenciosa, mas ela não dizia. Ainda não. Ela precisava de mais. Mais provas, mais certezas, mais verdade. Porque no fundo, uma parte dela ainda queria acreditar que havia uma explicação, algo que justificasse, algo que aliviasse. Mas a outra parte já sabia. Quando ele saiu para trabalhar, ela não esperou. Assim que a porta fechou, o silêncio voltou. E dessa vez, ele não era confortável. Era necessário. Ela pegou o celular. As mãos ainda tremiam. Mas agora, havia algo novo ali. Determinação. Ela abriu novamente a conversa. Patrícia. O nome já não era só um mistério. Era uma ameaça. Ela começou a ler com mais atenção. Mais calma. Agora não era só emoção. Era investigação. Mensagens antigas. Meses. Anos. Ela voltou o máximo que conseguiu. E quanto mais voltava, mais a verdade se tornava impossível de ignorar. Aquilo não era recente. Não era um caso escondido de última hora. Era contínuo. Estável.
duradouro. Ela encontrou mensagens de anos atrás, datas que batiam com momentos importantes da vida dela, aniversários, datas comemorativas, momentos em que ela achava que ele estava ao lado dela, mas na verdade estava lá, com a outra. O coração apertou forte, mas ela não parou. Abriu mais fotos, dessa vez não só uma, várias, uma sequência, viagens, almoços em família, festas de aniversário, Natal, Ano Novo, tudo. Tudo aquilo que ela nunca teve com ele. Ela ficou parada, o olhar fixo na tela, como se o tempo tivesse travado. Era ali, era aquela vida, a vida que ela sempre quis construir com ele, mas que ele já tinha, com outra. E então, ela viu uma foto específica, mais recente. Daniel sentado no sofá, uma menina pequena no colo, o menino ao lado, e Patrícia, encostada nele, sorrindo. A legenda era simples. Nosso lugar favorito. Nosso. A palavra bateu como uma faca. Ela levou a mão ao peito. A respiração falhou, porque agora não havia mais dúvida. Não havia mais espaço para interpretação. Ele não tinha apenas um caso. Ele tinha uma família completa, com filhos, com rotina, com amor. E ela não era parte disso. Nunca foi. Ela era a outra, a amante, a segunda vida. A pausa entre uma realidade e outra. 15 anos. 15 anos vivendo um papel, sem saber. A revolta começou a crescer, misturada com dor, misturada com humilhação, misturada com uma pergunta que não saía da cabeça. Como ele conseguiu? Como alguém consegue viver duas vidas, por tanto tempo, sem se perder, sem errar, sem demonstrar? Ou será que demonstrou, e ela escolheu não ver? As peças começaram a se encaixar. Os finais de semana ocupados, as datas em que ele desaparecia, as desculpas repetidas, as ausências. Tudo levava ao mesmo lugar, à mesma verdade. Ela levantou da cadeira, andou pela casa, olhou em volta novamente, agora com outros olhos. Aquele apartamento não era um lar compartilhado. Era um esconderijo, um cenário. Um lugar onde ele vinha quando não estava lá. Na vida real dele, a dor voltou com mais força. Mas junto com ela, veio algo diferente. Clareza. Ela não era louca. Nunca foi. Só estava enganada. E isso era muito pior. Ela voltou para o celular, abriu o perfil de Patrícia. Fotos públicas. Família perfeita. Sorrisos. Momentos felizes. E Daniel, em quase todas. Presente. Constante. Orgulhoso. Nada escondido. Nada discreto. Ali, ele existia de verdade. Ali, ele era o homem que ela achava que tinha. E isso quebrou algo dentro dela de vez. Porque não era falta de capacidade de amar. Ele amava. Só não era ela. As lágrimas voltaram. Mas agora, eram diferentes. Menos inocentes. Mais conscientes. Mais pesadas. Ela respirou fundo. Secou o rosto. E tomou uma decisão silenciosa. Ela não ia mais chorar sem entender. Não ia mais sofrer no escuro. Agora, ela sabia. E saber dava poder. Ela olhou mais uma vez para a foto. A família. A vida. A verdade. E então, sussurrou quase sem voz. Quem é você? De verdade, Daniel. Mas no fundo, ela já sabia a resposta. E ela doía mais do que qualquer mentira. 15 anos de ilusão. Depois daquele momento, nada mais podia ser desvisto. Não existia mais ignorância. Não existia mais dúvida. Agora, só existia a verdade. E ela era cruel. Ela passou o resto do dia em silêncio. Sentada, olhando para o nada, enquanto a mente trabalhava sem parar. Lembranças começaram a surgir. Não como memórias bonitas, mas como provas. Fragmentos de uma vida que agora tinham outro significado. Ela fechou os olhos e deixou vir. O primeiro ano, quando ele evitava falar da família, sempre mudava de assunto. Dizia que era complicado. Ela achava que era trauma. Agora, sabia que era esconderijo. O terceiro ano, quando ele sumiu no Natal, disse que precisava viajar às pressas. Problema sério. Ela passou a noite sozinha, chorando, mas entendendo. Agora, ela sabia onde ele estava, com a família. O quinto ano, quando ela falou sobre filhos pela primeira vez, ele segurou a mão dela, sorriu e disse: ainda não é o momento. Ainda não. Mas com a outra, já era, há muito tempo. O oitavo ano. Quando ele começou a trabalhar mais. Finais de semana ocupados, viagens constantes. Ela se orgulhava dele. Achava que ele estava crescendo, mas ele não estava trabalhando. Ele estava vivendo outra vida. O 10º ano, uma discussão. Ela reclamou da ausência. Disse que sentia falta.
que queria mais tempo com ele. Ele ficou irritado. Virou o jogo. Fez ela se sentir culpada. Eu faço tudo por nós. E você ainda reclama? E ela pediu desculpa. Pediu desculpa. Por querer o mínimo. Agora aquilo queimava. Como ela pôde não ver? Como ela aceitou tão pouco? Por tanto tempo, os anos continuavam passando na mente dela, como um filme. Mas agora, sem romance, só realidade. 15 anos. 15 anos de detalhes ignorados, de sinais abafados, de verdades escondidas à vista. Ela abriu os olhos devagar, a respiração pesada, o peito apertado. Porque não era só sobre ele mentir, era sobre ela. Ter acreditado, e isso doía de um jeito diferente, mais profundo, mais íntimo. Ela levantou, foi até o espelho novamente, se encarou, por longos segundos, tentando reconhecer a mulher ali. Mas era difícil, porque aquela mulher tinha vivido uma história inteira, baseada em algo que não existia. Ela levou a mão ao rosto, sentiu a própria pele, como se precisasse ter certeza de que ainda era real. Como eu deixei isso acontecer? A pergunta saiu baixa, quase um sussurro, mas não havia resposta simples, porque a verdade era dura. Ela não deixou, ela confiou. E confiar não deveria ser um erro, mas foi usado contra ela. Ela voltou para a sala, sentou e começou a pensar de forma diferente, não como vítima, mas como alguém que precisava entender tudo. Ela pegou um caderno, uma caneta e começou a escrever. Datas, momentos, ausências, frases, tudo que conseguia lembrar. Tudo que agora fazia sentido. Era como montar um quebra-cabeça, só que em vez de formar algo bonito, formava uma mentira perfeita. Cada peça se encaixava, cada detalhe confirmava. Ele nunca improvisou, ele planejou. Cada desculpa, cada ausência, cada palavra, tudo calculado. E isso assustava, porque não era um erro, não era um deslize, era uma escolha, escolhida todos os dias. Durante 15 anos, ela parou de escrever. A mão travou, porque uma nova pergunta surgiu, mais pesada, mais difícil. E se ela também não souber? Patrícia. O nome voltou, mas agora, com outro peso. E se aquela mulher também estivesse sendo enganada? E se ela achasse que era a única? E se de alguma forma as duas estivessem presas na mesma mentira? O coração dela apertou, porque pela primeira vez, a dor não era só dela. Era compartilhada, sem que a outra soubesse. Ela levantou devagar, o olhar mais firme, mais decidido. A tristeza ainda estava ali, mas agora havia algo mais forte crescendo por cima. Determinação. Ela não queria mais só entender. Ela queria confirmar. Olhar nos olhos, ouvir da boca, ver a verdade sem tela, sem mensagem, sem filtro. Ela precisava encontrar Patrícia. Não por vingança, não por impulso, mas por clareza. Porque só existia um jeito de encerrar aquilo de verdade. Encarando, de frente, sem fuga. Ela pegou o celular novamente, abriu o perfil, observou as fotos, tentando imaginar aquela mulher, a vida dela, o que ela sabia ou não sabia. E então, tomou a decisão, silenciosa, mas definitiva. Ela iria atrás, custasse o que custasse, porque depois de 15 anos vivendo uma mentira, ela não aceitaria mais nenhum segundo sem verdade. A investigação, naquela noite, ela não chorou. Pela primeira vez desde a descoberta, não houve lágrimas, só silêncio. Um silêncio diferente, frio, organizado. Como se dentro dela algo tivesse mudado de lugar. A dor ainda estava ali, mas agora não dominava. Ela observava, pensava, planejava. Ela deitou ao lado dele. Daniel dormia como sempre. Respiração leve, rosto tranquilo. Aquilo já não enganava mais. Agora, ela via. Não o homem que amava, mas o homem que mentia. E isso criava uma distância invisível entre os dois. Na manhã seguinte, tudo seguiu o mesmo roteiro. Ele acordou, falou coisas comuns, beijou o rosto dela antes de sair. Até mais tarde, amor. Amor. Dessa vez ela não respondeu. Apenas assentiu e observou. Observou o jeito que ele pegou a chave. O jeito que evitou contato visual por um segundo. O jeito que saiu, sem perceber que estava sendo visto de outra forma. Assim que a porta fechou, ela agiu, sem hesitar, sem pensar demais. Pegou o celular. Abriu a localização. Nada. Ele não compartilhava. Claro que não. Mas ela já esperava por isso. Ela respirou fundo. Pegou a bolsa, as mãos firmes agora, e saiu. O coração acelerado, mas a mente clara. Ela não sabia exatamente o que iria encontrar, mas sabia de uma coisa.
Precisava ver com os próprios olhos. Ela entrou no carro, ligou o motor e esperou. Minutos, longos minutos, até ver o carro dele passando na rua. Ela manteve distância, discreta, cuidado em cada movimento, como se estivesse vivendo algo que nunca imaginou fazer. Seguir o próprio marido. O trânsito parecia mais lento naquele dia. Ou talvez fosse só a ansiedade. Cada sinal fechado era uma tortura. Cada curva, uma dúvida. Mas ela continuou, sem desistir, sem recuar. Daniel não foi para o trabalho. Primeira confirmação. Ele pegou um caminho diferente. Um caminho que ela nunca tinha feito com ele. O estômago revirou, mas ela seguiu. Mais alguns minutos, mais algumas ruas. Até que ele entrou em um bairro residencial. Calmo, familiar, cheio de casas. Não empresas, não escritórios, casas. O coração dela começou a bater ainda mais forte. Ela diminuiu a velocidade, manteve distância. E viu, ele parou, desligou o carro, desceu e caminhou, com naturalidade, como alguém que conhece bem aquele lugar. Como alguém que pertence ali. Ela estacionou mais à frente, as mãos tremendo levemente, mas os olhos fixos. Ele tocou a campainha, a porta abriu. E então, o mundo dela parou de novo. Patrícia era ela. Sem dúvidas, sem filtro, sem tela. Real. Ela apareceu na porta, com um sorriso leve, familiar, íntimo, como quem espera alguém que ama. E Daniel sorriu de volta, do mesmo jeito que sorria para ela. O mesmo olhar, o mesmo carinho, a mesma mentira. Ele entrou, sem hesitar. Para trás, a porta se fechou, e o silêncio tomou conta. Ela ficou ali, dentro do carro, imóvel, o coração disparado. A respiração falhando. Porque agora não havia mais espaço para dúvida. Ela viu, com os próprios olhos. Ele não estava apenas envolvido. Ele fazia parte daquela casa, daquela vida, daquela família. O tempo parecia ter parado. Minutos passaram, ou talvez segundos. Ela não sabia. Só sabia que algo dentro dela tinha quebrado de vez. Mas ao mesmo tempo, algo também tinha nascido. Uma certeza, uma frieza. Uma força que ela não reconhecia antes. Ela não chorou. Não naquele momento. Porque agora era diferente. Agora ela não estava mais no escuro. Agora ela sabia onde ele ia. Sabia com quem ele ficava. Sabia como ele vivia. Ela ligou o carro novamente. Devagar. Sem pressa. Sem desespero. E foi embora. Mas não como antes. Ela não estava fugindo. Ela estava se preparando. No caminho de volta, a mente dela não estava mais bagunçada. Estava alinhada, cada peça no lugar, cada dúvida respondida, cada suspeita confirmada, e isso mudava tudo. Porque agora, ela não precisava mais imaginar. Ela sabia. E saber dava controle. Ela chegou em casa, entrou, olhou ao redor mais uma vez. O mesmo apartamento, mas agora, completamente diferente. Ela deixou a bolsa na mesa, sentou e respirou fundo, longo, profundo, como quem se prepara para algo grande. Porque ela sabia, o próximo passo não seria fácil, não seria leve, mas seria necessário. Ela não ia mais correr, não ia mais fingir e, principalmente, não ia mais aceitar viver metade de uma vida. Ela pegou o celular, olhou mais uma vez o perfil de Patrícia, as fotos, os sorrisos, a família. E então, sussurrou. Eu preciso falar com você. Não era ameaça, não era impulso, era decisão, porque a verdade agora precisava ser dita. Não só para ela, mas para todas as pessoas envolvidas naquela mentira. O encontro. Ela não dormiu naquela noite, mas diferente das anteriores. Não foi por dor, foi por preparação. A mente dela rodava sem parar, repassando cada detalhe, cada palavra possível, cada reação imaginada. Mas no fundo, ela sabia. Nada ia preparar ela para aquele momento. Ainda assim, ela foi. Na manhã seguinte, se arrumou com calma, sem pressa, sem exagero. Uma roupa simples, rosto limpo, mas postura firme. Ela não queria parecer melhor, nem pior. Ela queria parecer real, porque depois de tudo, era isso que ela era. A única coisa real naquela história. Pegou o endereço que tinha decorado, entrou no carro e foi. O caminho parecia mais longo do que no dia anterior. Cada rua, um passo mais perto da verdade. O coração batia forte, mas não era mais desespero. Era expectativa. Quando chegou, estacionou. Ficou alguns segundos parada, as mãos no volante, respirando fundo. Uma vez, duas, três. E então, desceu. Cada passo até aquela porta parecia pesado.
como se o chão puxasse ela para trás. Mas ela não parou. Não mais. Ela levantou a mão e bateu, uma vez. O som ecoou mais alto do que deveria. Segundos de silêncio. Passos vindo de dentro. E então, a porta abriu. Patrícia, sem filtro, sem tela, sem distância. Ali, de frente. Por um segundo, nenhuma das duas falou. Só olharam. Um olhar longo, profundo, cheio de perguntas. E nenhuma resposta ainda. Patrícia franziu levemente a testa, confusa. Pois não? A voz era calma, normal, sem ideia do que estava prestes a acontecer. Ela engoliu seco, o coração acelerado. Mas a voz saiu firme. Eu preciso falar com você. Patrícia hesitou. Olhou de cima a baixo, tentando entender. Sobre o quê? Um segundo. Só um segundo. Antes da verdade sair. E sobre o Daniel? Silêncio. Pesado. Denso. Quase palpável. O nome mudou tudo. O rosto de Patrícia mudou. A expressão endureceu. Mas não de quem já sabe. E sim de quem começa a suspeitar. O que tem ele? A pergunta veio mais seca, mais direta. Ela respirou fundo. Sentiu o peso daquele momento. E disse. Eu vivo com ele há 15 anos. O mundo parou. Literalmente. O olhar de Patrícia congelou. Os olhos arregalaram. Devagar. Como se o cérebro demorasse a processar. E como é? A voz falhou. Baixa. Quase inaudível. Eu moro com ele. Há 15 anos. Cada palavra foi dita com cuidado. Sem ataque. Sem grito. Só verdade. E isso foi ainda mais forte. Patrícia deu um passo para trás. Como se tivesse levado um impacto. A mão subiu até a boca. Os olhos começaram a encher de lágrimas. Não, não. Isso não faz sentido. Ela balançava a cabeça. Negando. Rejeitando. Como qualquer pessoa faria. Você deve estar confundindo. Ela tentou. Tentou encontrar uma saída. Uma explicação. Mas não havia. Eu sei onde ele está agora. Ela disse. Calma. Precisa. Aqui, com você. O silêncio voltou. Mais pesado ainda. As duas se encarando. Duas mulheres. Ligadas pela mesma mentira. Mas em lados diferentes dela. Patrícia virou o rosto. Como se precisasse de ar. Como se o mundo tivesse ficado pequeno demais de repente. Entra. A palavra saiu fraca, mas decidida. Ela entrou. A casa era exatamente como nas fotos. Organizada. Aconchegante. Cheia de vida. Fotos nas paredes. Momentos. Memórias. Uma família real. Aquilo doeu. Mas ela manteve a postura. Daniel não estava na sala. Provavelmente em outro cômodo. Ou talvez tivesse saído. Não importava. Aquele momento não era sobre ele. Era sobre elas. As duas sentaram, frente a frente. Um espaço pequeno entre elas, mas carregado de 15 anos de mentira. Patrícia ainda estava tentando respirar direito. As mãos tremendo. Você tem certeza do que está falando? A pergunta veio com esperança. Como se ainda desse tempo de aquilo ser mentira. Ela assentiu devagar. Tenho. E então, pegou o celular. Abriu. Mostrou fotos, mensagens, provas. Sem pressa, sem exagero. Só fatos. Patrícia olhava. E a cada segundo, quebrava um pouco mais. As lágrimas começaram a cair. Sem controle. Sem filtro. Isso não pode ser. Mas era. E ela sabia. Porque agora, ela também estava vendo. A verdade. Crua. Direta. Sem defesa. Sem desculpa. As duas ficaram em silêncio por alguns segundos. Só o som do choro preenchia o ambiente. Até que Patrícia falou. E o que ela disse? Mudou tudo. Eu sou casada com ele há 20 anos. A frase caiu como uma bomba. Ela travou. O olhar fixo. O coração disparado de novo. E eu sabia que ele tinha alguém. Patrícia continuou. A voz quebrada. Mas eu achei que era recente. Um caso. Algo passageiro. Ela levantou o olhar. Direto. Doloroso. Eu não sabia. Que era uma vida inteira. O silêncio que veio depois foi o mais pesado de todos. Porque agora não era só uma mulher enganada. Eram duas. Duas vidas destruídas. Pela mesma pessoa. Da mesma forma. No mesmo tempo. E naquele momento, algo mudou entre elas. Não eram rivais. Não eram inimigas. Eram vítimas da mesma história. E isso unia mais do que qualquer outra coisa. A verdade ainda pior. O silêncio entre elas já não era mais estranho. Era pesado, mas compartilhado. As duas sentadas, frente a frente, respirando a mesma dor. Tentando entender como chegaram ali. Patrícia enxugou o rosto, mas as lágrimas não paravam. Eu sempre senti que tinha algo errado.
A voz dela saiu baixa, frágil. Ela olhou para as próprias mãos como se estivesse juntando coragem. Ele sumia às vezes. Dizia que era trabalho, que precisava resolver coisas fora. Ela soltou uma risada sem humor. Eu acreditava. Ela fechou os olhos por um instante e continuou. Mas de uns anos pra cá, comecei a desconfiar. O coração dela apertou, porque aquilo soava familiar demais. Eu perguntei, briguei, insisti. Patrícia levantou o olhar, os olhos vermelhos. E ele me disse que tinha alguém. Ela travou. O ar ficou mais pesado. Mas que não significava nada. As palavras ecoaram, fortes, cruéis, porque agora tudo começava a se encaixar, de um jeito ainda pior. Ele disse que era só um erro, uma fase, que ele não queria terminar comigo por causa dos nossos filhos. Filhos. A palavra ainda doía. Mas agora, de outro jeito. Ele prometeu que ia acabar. Patrícia continuou. Prometeu várias vezes. Ela respirou fundo. E eu escolhi acreditar. Silêncio. Porque no fundo, as duas tinham feito a mesma coisa. Acreditado. Só que em versões diferentes da mesma mentira. Ela engoliu seco, a mente tentando processar. Então, perguntou. Há quanto tempo você sabe de mim? Patrícia hesitou. O olhar caiu. Uns 3 anos. 3 anos. Ela sentiu como se o chão tivesse cedido de novo. 3 anos. Em que ela viveu normalmente. Amor. Confiou. Enquanto já era conhecida. Já era parte da mentira. Mas eu não sabia quem você era. Patrícia se apressou em dizer. Ele nunca falou seu nome. Nunca mostrou foto, nada. Ela levantou o olhar novamente. Ele dizia que você era só alguém que não aceitava o fim. A frase cortou fundo, como uma faca. Porque agora não era só traição. Era distorção. Ele não apenas viveu 2 vidas. Ele contou histórias diferentes. Para cada uma, criou versões, manipulou realidades. Para manter tudo funcionando, ela levou a mão ao rosto, tentando conter a dor que subia de novo. Para mim, ela começou com dificuldade. Ele dizia que não tinha ninguém. A voz falhou. Que era só trabalho, cansaço, problemas. As duas se olharam. E naquele olhar, havia algo novo. Clareza. Uma clareza dolorosa, mas necessária. Ele não escolheu entre uma e outra. Ele escolheu as duas, ao mesmo tempo, por anos. Mentindo, adaptando, controlando, sem se importar com o que isso causaria. Quando viesse à tona, Patrícia respirou fundo, secou o rosto com força. E então disse, ele não ama nenhuma das duas. A frase ficou no ar, pesada, mas verdadeira. Porque quem ama não constrói isso. Não sustenta uma mentira por tanto tempo. Não destrói 2 vidas ao mesmo tempo. Ela sentiu algo virar dentro dela. Uma mistura de dor com algo mais forte. Raiva, mas não uma raiva descontrolada. Uma raiva fria, direcionada. Clara. Ele achou que nunca ia ser descoberto. Ela disse, quase num sussurro. Patrícia assentiu. Ele achou que podia controlar tudo. Silêncio. Mas dessa vez, diferente. Não era mais só dor. Era decisão. As duas ficaram ali por alguns segundos, respirando, pensando, até que Patrícia falou. E agora? A pergunta era simples, mas carregava tudo. O que fazer? Depois de descobrir que sua vida inteira foi construída sobre uma mentira, ela olhou em volta. A casa, as fotos, a história. Depois pensou no apartamento. Nos 15 anos, em tudo. E então, respondeu. Com calma, mas com firmeza. Agora? A gente mostra pra ele que acabou. Patrícia franziu levemente a testa. Como? Um segundo de silêncio. E então, a ideia veio. Simples, direta, inevitável. E sem grito, sem escândalo. Ela disse. Com verdade. Patrícia observou, atenta. Ele construiu tudo escondido. Ela continuou. Então a gente vai expor. Na frente de todo mundo. O olhar de Patrícia mudou. Não de vingança, mas de entendimento. Família, amigos, todo mundo. O plano começou a tomar forma. Ali, entre 2 mulheres que, horas antes, nem sabiam da existência uma da outra, mas agora estavam unidas pela mesma verdade e pelo mesmo objetivo. Não era sobre destruir ele. Era sobre parar de se destruir. É quando? Patrícia perguntou. Ela pensou por um instante e respondeu. Quando ele menos esperar. E então, um detalhe surgiu. Algo que tornava tudo ainda mais perfeito. O aniversário dele. Silêncio. E pela primeira vez, não foi um silêncio de dor. Foi de decisão. Porque naquele momento,
Elas deixaram de ser peças de uma mentira e se tornaram o fim dela. O acerto de contas. A casa estava cheia. Risos, conversas, copos sendo brindados. O clima era de celebração. O aniversário de Daniel. Tudo organizado. Tudo perfeito. Como sempre, ele gostava de controlar cada detalhe. Família reunida. Amigos próximos. Música baixa ao fundo. Comida na mesa. E ele, no centro de tudo, sorrindo, cumprimentando, abraçando, sendo quem todos acreditavam que ele era. Um homem admirado, responsável, presente, uma mentira bem construída. Mas naquela noite, ela tinha data para acabar. Ela chegou primeiro, discreta, vestido simples, olhar firme. Ninguém ali a conhecia, e isso era exatamente o que tornava tudo mais forte. Ela entrou em silêncio, observando cada detalhe, cada rosto, cada pessoa que confiava nele, sem saber de nada. O coração batia forte, mas não de medo, era certeza. Minutos depois, Patrícia apareceu, e, naquele instante, os olhares começaram. Alguns perceberam, estranharam. Duas mulheres, desconhecidas, mas com algo em comum. A forma como olhavam para Daniel. Ele ainda não tinha visto. Estava distraído, rindo de algo, brincando com os filhos. Sim, os filhos. Ela viu. Ali, de perto. Pela primeira vez, a menina correu até ele. A abraçou. Ele pegou no colo. Sorriu. Um sorriso verdadeiro. E aquilo doeu, mas não a fez recuar. Porque agora não era sobre dor. Era sobre verdade. Patrícia se aproximou dela. Ficaram lado a lado, sem dizer nada. Não precisavam. Já sabiam. Era o momento. Alguém bateu na taça, chamando a atenção. Hora do parabéns. As pessoas começaram a se reunir, em volta da mesa. O bolo no centro. Velas acesas. Luzes levemente apagadas. O cenário perfeito. Para um final que ninguém ali esperava. Daniel foi chamado. Ficou à frente, sorrindo, orgulhoso, feliz, sem ideia do que estava prestes a acontecer. Começaram a cantar. Parabéns para você. Palmas, risos, câmeras. Um momento comum. Até deixar de ser. Ela e Patrícia deram um passo à frente. Juntas, sincronizadas. Como se aquilo tivesse sido ensaiado. E talvez tivesse mesmo. Mas nada poderia preparar ele para aquilo. A música foi diminuindo. Algumas pessoas começaram a perceber. O clima mudou, sutilmente. Daniel olhou. Primeiro para Patrícia. Normal. Depois, para ela. E então, congelou. O sorriso desapareceu. Os olhos arregalaram. O corpo travou. Porque ele entendeu. Naquele segundo, sem precisar de palavra, sem precisar de explicação. Ele entendeu que tudo tinha acabado. O silêncio tomou conta do ambiente. Pesado, desconfortável. As pessoas começaram a olhar umas para as outras, confusas, sem entender. Ela deu mais um passo. Calma. Segura, sem levantar a voz. Acho que tá na hora de falar a verdade. A frase cortou o ar. Simples, direta, irreversível. Daniel não conseguiu responder. Não conseguiu se mexer. Patrícia continuou. Para todo mundo. Agora, não havia mais dúvida. Os olhares se fixaram. A atenção, total. Ela respirou fundo e disse: Eu vivi com ele por 15 anos. Murmúrios começaram. Baixos, confusos. Patrícia completou. E eu sou casada com ele há 20. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Alguém deixou um copo cair. O som ecoou, mas ninguém se mexeu. Porque agora, todos estavam presos naquele momento, tentando entender, processar, aceitar. Ela continuou, sem pressa, sem emoção exagerada. Só verdade. Ele nunca contou de mim para ela, Patrícia. E me disse que ela não significava nada. Olhares chocados. Família, amigos, todos agora vendo quem ele realmente era. Sem filtro, sem máscara. Daniel finalmente tentou falar. Isso não é. É, ela cortou. Firme, sem gritar, mas com uma força que calou tudo. A gente tem provas. Patrícia pegou o celular. Mostrou. Mensagens. Fotos. Datas. Tudo. Irrefutável. A realidade exposta. Ali. Na frente de todos. Sem chance de fuga. Sem saída. O rosto dele mudou. De confiança para desespero. De controle para perda total. Ele não tinha mais o que dizer. Não tinha mais como negar. Não tinha mais nada. Os filhos estavam confusos. A família em choque. Os amigos em silêncio absoluto. E ele, sozinho, mesmo cercado de gente,
Porque naquele momento, ninguém mais estava do lado dele. Ela olhou para ele, pela última vez, sem amor, sem ódio, só clareza. Você não perdeu a gente hoje. A voz saiu firme. Você perdeu a gente todos os dias que escolheu mentir. Patrícia assentiu. As duas se olharam. Um olhar de encerramento. E então, viraram as costas, sem grito, sem escândalo, sem cena. Porque o maior impacto já tinha sido feito. A verdade, dita. E ela não volta atrás. O recomeço ou a cicatriz eterna. Depois daquela noite, o silêncio foi inevitável, mas não o silêncio de dúvida, nem de confusão. Era o silêncio de quem finalmente sabe. Ela voltou para casa sozinha. O caminho parecia diferente. As ruas, as luzes, tudo. Como se o mundo tivesse mudado de lugar. Ou talvez tivesse sido ela. Quando entrou no apartamento, parou na porta. Olhou ao redor. Cada canto carregava uma memória. O sofá onde riram. A mesa onde conversaram. A cama onde dividiram sonhos. 15 anos. Agora resumidos a um cenário vazio. Ela entrou devagar. Fechou a porta atrás de si. E pela primeira vez desde tudo, não sentiu vontade de chorar. Só respirar. Um alívio estranho, misturado com dor. Mas ainda assim, alívio. Porque a mentira tinha acabado. E por mais que a verdade machucasse, ela libertava. Nos dias seguintes, Daniel tentou. Ligou. Mandou mensagens, áudios longos, explicações, desculpas, promessas. Eu errei. Eu posso consertar. Por favor, me escuta. Mas agora, não havia mais espaço. Ela ouviu alguns, leu outros, mas não respondeu. Porque pela primeira vez, ela não precisava mais entender. Ela já sabia tudo. E saber era suficiente. Patrícia também se afastou. Cada uma seguiu o próprio caminho. Não porque deixaram de se importar, mas porque algumas dores precisam ser vividas, sozinhas. Ainda assim, algo ficou entre elas. Não amizade, mas respeito. Um tipo de conexão silenciosa, de quem sobreviveu à mesma tempestade. O tempo começou a passar, lento no início, pesado, cheio de lembranças que surgiam sem aviso. Cheiros, músicas, lugares. Tudo trazia ele de volta. Por um segundo. E isso doía. Mas já não destruía. Era diferente. Era suportável. Ela começou a se reconstruir. Aos poucos. Sem pressa. Sem pressão. Primeiro, reorganizou a casa. Tirou coisas. Mudou móveis de lugar. Abriu espaço. Não só no ambiente, mas dentro dela. Depois, veio o resto. Voltou a fazer coisas que tinha deixado de lado. Saiu sozinha. Reencontrou amigos. Aprendeu a ficar em silêncio, sem sentir vazio. E com o tempo, começou a se reconhecer de novo. Não como a mulher de alguém, mas como ela mesma, inteira, mesmo com as marcas. Porque elas estavam ali, e sempre estariam. 15 anos não desaparecem. Eles deixam cicatrizes. Mas cicatriz não é ferida aberta. É prova de que sarou. Um dia, meses depois, ela se pegou sorrindo. Sem motivo, sem esforço. Só sorrindo. E aquilo surpreendeu. Porque por muito tempo, ela achou que não conseguiria mais. Que aquela dor ia definir quem ela era. Mas não definiu. Ela foi mais forte, mais consciente, mais viva. Daniel, ela ouviu falar. Perdeu muita coisa. Respeito, confiança. Tentou reconstruir. Mas algumas coisas não voltam. Porque confiança quebrada não se remonta, se aprende. Ou se perde. E ele perdeu. Ela não sentia mais raiva, nem amor. Só indiferença. E isso talvez fosse o maior sinal de que tinha acabado. De verdade. Numa tarde qualquer, ela parou em frente ao espelho. O mesmo espelho de antes. Mas agora, outra mulher. Olhou nos próprios olhos, sem desviar, sem medo. E disse baixinho: você conseguiu. Não era sobre esquecer. Não era sobre apagar. Era sobre superar. Sobre não deixar que aquilo definisse o final da história. Porque no fim, não era sobre os 15 anos que ela perdeu. Era sobre o resto da vida, que ela ainda tinha. E dessa vez, sem mentira, sem metade, sem dúvida, só verdade.